Nos últimos anos, a China se tornou um dos países mais discutidos no cenário internacional, principalmente devido ao seu rápido crescimento econômico. A partir de uma política de reforma e abertura iniciada na década de 1980, a China passou por um processo de industrialização e modernização que a tornou a segunda maior economia do mundo. Mas quais os fatores que contribuíram para a ascensão da China? Quais as consequências econômicas e geopolíticas dessa ascensão, bem como as implicações em áreas como a tecnologia, o meio ambiente e as relações com outros países? A China, país com uma história milenária e uma das maiores civilizações do mundo, passou por uma transformação impressionante nas últimas décadas. Com o processo de reforma e abertura iniciado em 1978, a China se tornou a segunda maior economia do mundo em pouco mais de 30 anos, apresentando um crescimento médio anual de 9,5% entre 1979 e 2019. Desde que iniciou sua política de reforma e abertura em 1978, a China tem se transformado em uma das maiores potências econômicas do mundo. Seu crescimento tem sido tão impressionante que muitos especialistas acreditam que em breve a China poderá ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do planeta. A política de reforma e abertura foi implementada pelo líder chinês Deng Xiaoping em 1978. A partir desta política, o país iniciou uma série de mudanças que permitiram o desenvolvimento econômico acelerado. As principais medidas adotadas foram: abertura ao comércio internacional. O país passou a se integrar cada vez mais ao mercado global, com a redução de barreiras comerciais e a adoção de políticas que incentivaram a exportação. Desenvolvimento do setor privado. O governo chinês permitiu a criação de empresas privadas, incentivando a iniciativa privada e a concorrência. Investimentos estrangeiros. O país passou a receber investimentos estrangeiros, que permitiram a modernização do parque industrial chinês e o acesso a tecnologias avançadas. Certamente, um dos fatores que mais contribuíram para esse sucesso foi o investimento massivo em infraestrutura e tecnologia. Nos últimos anos, o país construiu a maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo e investiu fortemente em tecnologias emergentes, como inteligência artificial, 5G e carros elétricos. Além disso, a China tem uma enorme população e um mercado interno em constante crescimento, o que atraiu muitos investimentos estrangeiros e impulsionou a produção industrial no país. Com todas essas mudanças, a China passou por um crescimento econômico acelerado nas últimas décadas, se tornando a segunda maior economia do mundo em termos de PIB. Além disso, a política de reforma e abertura permitiu a redução da pobreza no país e a melhoria da qualidade de vida da população. Ela também se tornou o principal parceiro comercial de muitos países em todo o mundo, impulsionando o crescimento do comércio global. No entanto, essa relação comercial tem gerado dependência de insumos chineses em diversos setores, afetando a indústria e o emprego em outros países. Tendo ocupado o posto de maior exportador do mundo, e muitos países dependem de seus produtos para manter suas economias em crescimento. No entanto, essa dependência pode ter consequências negativas, como a falta de diversificação da economia e a vulnerabilidade a flutuações do mercado chinês. Além disso, a competição com produtos chineses tem afetado a indústria em muitos países, levando ao fechamento de fábricas e à perda de empregos. Isso tem gerado tensões comerciais e políticas entre países e colocado em risco a estabilidade econômica global. O mais recente escândalo nesse sentido ocorreu com a tão aclamada Shein, onde foram votadas pelo governo Lula medidas de taxações pela importação de produtos, tendo as chinesas como seu maior alvo. A ascensão da China como uma potência global tem gerado diversas implicações geopolíticas que afetam diretamente as relações internacionais. Neste ponto, exploraremos as principais consequências dessa ascensão, com foco em três aspectos fundamentais: as relações com os Estados Unidos e a União Europeia, as ações políticas e econômicas da China no cenário internacional, e a sua posição em questões ambientais e tecnológicas. Ato I: rivalidade com os Estados Unidos. A crescente rivalidade entre a China e os Estados Unidos tem gerado tensões e desafios à ordem internacional baseada no Ocidente. Os dois países disputam a liderança mundial em diversos setores, incluindo tecnologia, comércio e investimentos. Além disso, a presença militar chinesa em áreas estratégicas tem gerado preocupações em diversos países. Ato II: relação com a União Europeia. A China tem buscado estabelecer parcerias estratégicas com países europeus, mas a dependência da UE de importações chinesas e as preocupações com a competição desleal da China em setores estratégicos têm gerado tensões comerciais. As implicações políticas e de segurança dessa relação também são consideráveis. Ato III: ações políticas e econômicas da China. A China tem participado de organizações internacionais, como a ONU e a OMC, e o projeto Belt and Road Initiative tem gerado impactos significativos na Ásia e na África. A diplomacia de megafones e soft power chinês tem sido uma ferramenta importante para ampliar a influência do país no mundo.
No entanto, questões como a política em relação a Taiwan, Hong Kong e Xinjiang e as estratégias de expansão territorial e militar no Mar da China Meridional geram preocupações em diversos países. Ato 4. Meio Ambiente e Tecnologia. A China é responsável por uma grande emissão de gases de efeito estufa e enfrenta desafios significativos no combate à poluição. Apesar disso, o país tem investido em energia renovável e tecnologias limpas e participado de acordos internacionais de proteção ambiental. Além disso, a China tem investido em inteligência artificial, 5G e outras tecnologias emergentes, o que coloca o país em uma posição de competição com os Estados Unidos pela liderança em tecnologia e inovação. A relação entre União Europeia e China é complexa e multifacetada, que envolve parcerias estratégicas, tensões comerciais e implicações políticas e de segurança. Por um lado, a China é um importante parceiro comercial da União Europeia, fornecendo produtos a preços competitivos e investindo em diversos setores da economia europeia. Além disso, a China tem buscado estabelecer parcerias estratégicas com países europeus em áreas como tecnologia, energia e infraestrutura. Por outro lado, há preocupações da União Europeia com a dependência excessiva de importações chinesas em setores estratégicos, como tecnologia, saúde e energia. Além disso, muitos europeus temem a concorrência desleal da China em termos de práticas comerciais e aquisições de empresas europeias. Também há tensões comerciais entre a UE e a China, com a União Europeia aplicando medidas antidumping contra produtos chineses e a China retaliando com tarifas sobre produtos europeus. A relação entre a China e a União Europeia também tem implicações políticas e de segurança. Muitos países europeus estão preocupados com o aumento da influência chinesa em suas economias e governos, e há temores de que a China possa estar usando sua presença na Europa para minar os valores e interesses ocidentais. Hoje, a China tem uma participação cada vez mais ativa no cenário internacional. Sendo um membro ativo das organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, e a Organização Mundial do Comércio, OMC, sendo o segundo maior contribuinte financeiro para a ONU. A política externa da China em relação a Taiwan, Hong Kong e Xinjiang tem sido alvo de controvérsias. Consideram Taiwan como uma província rebelde e tem pressionado países a não reconhecerem a ilha como um estado independente, o que novamente acarretou em tensões com os Estados Unidos. Em Hong Kong, a China tem enfrentado críticas por restringir as liberdades democráticas. Já em Xinjiang, há denúncias de violações dos direitos humanos contra a minoria muçulmana uigur. Esse desenvolvimento ostensivo tem gerado discussões em diversas áreas, entre elas, também está incluso o meio ambiente. Sendo uma das responsáveis por uma grande parte das emissões globais de gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global e mudanças climáticas. As emissões chinesas atingiram seu pico em 2013, desde então, têm diminuído lentamente, mas ainda são muito altas. A poluição é um dos principais desafios enfrentados pela China, que afeta a saúde de sua população e seu meio ambiente. Para combater a poluição, o governo chinês vem implementando medidas como a redução do uso de carvão, a melhoria da eficiência energética e o investimento em fontes de energia limpa, e esses esforços podem ter seu mérito. Ocupando o posto de líder mundial em energia renovável, especialmente em energia solar e eólica. O país também está investindo em tecnologias limpas, como baterias elétricas e hidrogênio, para reduzir ainda mais as emissões. A China tem se comprometido a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e a trabalhar com outros países em acordos internacionais de proteção ambiental. Em 2015, a China foi um dos signatários do Acordo de Paris, que estabelece metas para limitar o aumento da temperatura global. Ao longo deste vídeo, podemos observar a ascensão da China como uma das principais potências globais. Vimos a expansão das suas ações políticas e econômicas, os desafios enfrentados pelo país na questão ambiental e a sua crescente liderança em tecnologia e inovação. Por fim, é importante refletir sobre os desafios e oportunidades que a ascensão da China representa para o mundo. Como a segunda maior economia do mundo, a China tem um papel crucial a desempenhar no cenário global e pode ser um importante agente para a promoção do desenvolvimento sustentável e da paz mundial, ou influenciar mais governos de países dependentes a seguir o seu, abre aspas, método de governo, buscando cessar a liberdade de seus habitantes, entre outras práticas controladoras e extremamente questionáveis.